Olá, meu nome é Sara, sou acadêmica de medicina da Uniderp e estou atualmente como aluna bolsista do trabalho, que tem como tema perfil do paciente com insuficiência renal crônica na espera por transplante renal no Mato Grosso do Sul. Como alunos colaboradores, temos também a Fernanda, a Gabriela, a Maria e o Igor, que também são alunos de medicina da Uniderp, e como orientadora, a professora e doutora Leda Márcia Araújo Bento. E como apoio, temos a Funadesp. Então, o transplante de órgãos, ele representa uma das maiores conquistas da medicina moderna, proporcionando uma nova chance de vida a milhares de pessoas em todo o mundo. E a sua realização, ela depende de diversos fatores, tanto de avanços cirúrgicos, que permite que a gente faça esse procedimento de forma segura e eficaz, como também da regulação pelo Sistema Nacional de Transplantes e o consentimento familiar e até do próprio indivíduo. Critérios como idade, comorbidade, estilos de vida dos doadores e dos receptores, eles são fundamentais para a viabilidade do procedimento. E o número de pacientes em lista de espera para o transplante renal, ele tem aumentado continuamente nos últimos anos. A oferta de órgãos, ela permanece insuficiente para atender a demanda dos receptores potenciais, e essa disparidade, ela gera longas filas de espera, eleva a mortalidade entre os pacientes que estão aguardando essa cirurgia. E, além disso, quando a gente observa o cenário nacional, dá para perceber que há grande diferença entre os estados brasileiros quanto à notificação e à captação de órgãos. O Mato Grosso do Sul ele apresentou taxas inferiores à média nacional em notificação e efetivação de doações. E a ausência de estudos sobre o perfil dos pacientes com insuficiência renal crônica em fila de espera no Mato Grosso do Sul dificulta a compreensão dos desafios enfrentados por essa população. E essa lacuna compromete a criação de políticas públicas e estratégias eficazes que ampliem o acesso ao transplante renal no Estado. A identificação do perfil desses pacientes pode revelar falhas no sistema, orientar melhorias no serviço de saúde e promover maior equidade no acesso ao tratamento. Então, o objetivo principal é avaliar o perfil sociodemográfico dos pacientes com insuficiência renal crônica na espera por transplante renal no Mato Grosso do Sul. Esse projeto de pesquisa, assim como o TCLE, eles foram submetidos à apreciação do Comitê de Ética da Faculdade, sendo aprovado no dia 20 de março de 2025. É um estudo de abordagem quantitativa de alinhamento transversal de caráter primário com uma finalidade descritiva e inferencial. Foi realizado numa clínica de hemodiálise chamada Hiperrim, que está localizada em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, e a coleta ela foi conduzida de forma individual entre os meses de março e junho de 2025. Eles foram coletados a partir de um questionário semi-estruturado, elaborado especificamente para essa pesquisa, e ele foi complementado pela análise dos prontuários médicos dos respectivos participantes. Então, o questionário é composto por 10 questões, abordou aspectos sociodemográficos e socioeconômicos dos participantes, incluindo idade, escolaridade, estado civil, etnia, renda mensal e tipo de acesso à saúde. Também investigou o acesso ao nefrologista, o conhecimento do paciente tem sobre a própria doença, né, que é a insuficiência renal crônica, tanto questão de prevenções, causas, tratamentos, e a situação em relação ao transplante renal, se ele está ou não na lista de espera e há quanto tempo ele está nessa lista. A amostra ela vai seguir, então, o critério de conveniência, sendo os critérios de inclusão, o paciente estar em tratamento hemodilítico na clínica durante o período de estudo e aceitar participar mediante a assinatura do TCLE, sendo excluídos os indivíduos que com condições clínicas ou cognitivas que inviabilizassem essa participação. As respostas elas foram transcritas para a plataforma do Google Forms com o objetivo de facilitar a organização e armazenamento desses dados. A tabulação inicial foi realizada no programa pelo Excel e as análises estatísticas descritivas e inferenciais foram realizadas posteriormente, adotando-se um nível de significância igual a 5%. Participaram da pesquisa um total de 116 pacientes. Desses, 35,3% tinham 60 anos 25, ou mais, 25,9% estavam na faixa etária de 50 a 59 anos, 24,1% entre 30 a 49, 10,3% entre 30 a 39 anos e 4,4% entre 18 e 29 anos.
A maioria dos pacientes era do sexo masculino e, em relação à raça ou etnia, teve uma predominância do autodeclarados pardos. Quanto ao estado civil, 48,3% dos pacientes eram casados, enquanto 37% eram solteiros, 8,6% divorciados, 5,2% viúvos e apenas 0,9% optaram por não responder essa questão. Em relação ao grau de escolaridade, a maioria possuía o ensino fundamental incompleto. E em relação à principal etiologia, a gente consegue ver que 25,9% possuíam hipertensão arterial sistêmica e 14,7% diabetes mellitus. Além disso, 20,5% dos pacientes relataram outras etiologias, sendo as principais o trauma, uso abusivo de anti-inflamatório não esteroidais, glomerulonefrite segmentar e focal e lúpus eritematoso sistêmico. Em relação aos hábitos e ou condições de saúde que o paciente apresentava no momento, a grande maioria respondeu que possuiu a hipertensão arterial sistêmica. A maioria dos pacientes declarou ter acesso regular aos serviços de saúde, incluindo atendimento médico, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, enquanto 12,9% eram acompanhados por serviços privados. Dos pacientes, 53,40% não estavam cadastrados ainda na lista de espera de transplante renal, e dentro daqueles que estavam, a maioria estava esperando há mais de 2 anos. Além disso, muitos dos pacientes declararam não saber o tempo médio de espera pelo transplante e eles desconhecem os fatores que podem influenciar essa espera. Quanto à expectativa relacionada ao transplante renal, a grande maioria espera melhorar a qualidade de vida e deseja retornar às atividades normais. Em relação à autoavaliação e conhecimento sobre a causa da insuficiência renal crônica, a maioria não tinha conhecimento e também a maioria não tinha conhecimento sobre prevenção de insuficiência renal crônica. No que tange o conhecimento sobre as opções de tratamento, a maioria, 57,8%, afirmaram ter conhecimento sobre as alternativas disponíveis, embora apenas 25% compreendiam como era o procedimento de transplante renal e as suas implicações, chegando a cerca de 66,4% nunca nem terem discutido com o médico sobre possíveis complicações pós-transplantes desde o diagnóstico da doença. Quanto a orientações relacionadas à dieta e estilos de vida, 67,1% relataram segui-las regularmente. A partir disso, chega-se à conclusão que a baixa escolaridade e a renda dos pacientes hemodiálises pode estar relacionada à limitada compreensão sobre a insuficiência renal crônica e o processo de transplante renal. Corroboram com a literatura que destaca a importância do acesso à informação para o engajamento do paciente no cuidado. A baixa taxa de cadastramento na lista de espera, apesar do avanço das técnicas da Organização do Sistema Nacional de Transplante, reflete não só a escassez dos órgãos disponíveis, mas também a ausência de orientações adequadas. Além disso, a falta de diálogo entre o médico e o paciente sobre as complicações do tempo de espera reforça as barreiras no processo educativo, limitando o protagonismo do paciente e dificultando a adesão ao cadastramento. A partir da análise dos resultados, observou que a maioria dos pacientes eles são do sexo masculino e possuem idade igual ou superior a 60 anos ou mais. Grande parte ainda não está cadastrada na lista de espera para o transplante renal e entre os que estão, muito aguardam mais de 2 anos. Também ficou evidente o desconhecimento sobre a própria condição clínica, especialmente em relação à insuficiência renal crônica, suas formas de tratamento e prevenção e os cuidados necessários antes, durante e após o transplante. A baixa escolaridade e envelhecimento da população atendida parece contribuir para essas lacunas de informação, indicando a necessidade de estratégias educativas mais eficazes e acessíveis para esse público. E é isso. Muito obrigada.